Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo e mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje vamos falar a respeito de um lateral que seria uma boa opção para o Cruzeiro visando a próxima temporada. O Cruzeiro que está assim de olho em um lateral esquerdo para o próximo ano. Queria falar também a respeito da fase do Maurício, como que ele está lá pelo Internacional, jogador que é um dos maiores ativos hoje do Cruzeiro, além também do futuro diretor do Cruzeiro, que já está praticamente definido quem que vai assumir esse cargo e que possivelmente deve ter algumas mudanças para 2022, tá? Mas antes de começarmos, já aproveitei para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse, tá? Enfim, vou mandar dois salves para hoje no vídeo. Duas pessoas comentaram no vídeo de ontem, né? Ou de hoje mais cedo, no caso, eu postei às 11h30 aqui para vocês. Caso você ainda não tenha assistido, recomendo lá dar uma olhada. Primeiro é para o Dudu Santos, muito obrigado, Dudu, sempre acompanhando aqui os vídeos. O outro é para o Roserson Lopes, ele que é lá de Recife, muito obrigado também. Então, caso você queira que eu mande um salve para você no próximo vídeo, que vai sair amanhã, no caso às 11h30, já deixe seu comentário aqui embaixo que eu vou mandar um salve para você e para a sua cidade, tá? Enfim, vamos começar falando justamente sobre o caso envolvendo assim o Maurício. Que alguns de vocês me perguntaram como que o jogador está lá pelo Internacional e como que está a fase dele, tá? Lembrando que o Maurício tem seus 20 anos de idade e assim, é um jogador que tem um potencial gigantesco. Eu acho que é um dos caras assim, mais promissores que passou na base do Cruzeiro recentemente, que está indo muito bem lá no Internacional. Para você ter uma ideia, nesse ano 33 partidas, 1 gol e 5 assistências em questão de números de gols, de passe e tudo mais. Não é um espetáculo, né? O cara não tem 15, 20 gols no ano, mas assim, por ser um jogador de 20 anos de idade, que está sendo amadurecido lá pelo Internacional, ele tem jogado com muita frequência. Enfim, é um jogador que, para você ter uma noção, nos últimos 5 jogos foi titular em 2 desses, então fica revezando ali entre titular e reserva, mas para você ter uma ideia, nesses últimos 5 ele entrou em 4, então é um cara extremamente ativo no Internacional, e eu acho que ano que vem tem tudo para ser uma excelente temporada dele. Caso você ainda não sabe, esteja até se perguntando, nossa, mas por que você está falando do Maurício, né? O Cruzeiro que ainda tem 30% de uma negociação futura do jogador, então assim, um percentual bem interessante. Se ele for vendido por 60 milhões de reais, por exemplo, o Cruzeiro ficaria com 20%, que já é um valor, ou com 20 milhões no caso, né? É um valor extremamente bom, e até o próprio empresário dele falou que ele valeria no mínimo ali uns 11, ou de 7 milhões e meio a 11 milhões de euros, então ali de 50 a 68 milhões de reais, que, nossa senhora, seria muito bem-vindo uma grana dessa para o Cruzeiro, sem sombra de dúvidas. E para você ter uma ideia, assim, o Maurício, quando ele estava aqui no Cruzeiro, eu tenho certeza que se ele continuasse, ele iria se valorizar, mas por conta do Cruzeiro estar numa fase muito ruim, jogando segunda divisão, não acho que ele receberia uma proposta de 25 milhões de reais, por exemplo, não acho que seria bem difícil mesmo. O próprio empresário dele disse, nessa última janela de transferências, que houve sondagens no valor próximo disso, de 30 milhões de reais e tudo mais. Para você ter uma ideia, o último ano dele no Cruzeiro 2020, antes dele ir para o Internacional, 32 partidas, 5 gols e 2 assistências, tá? Enfim, ele que tem jogado mais nessa função de meia lá pelo Internacional e também faz alguns papéis de ponta direita, função que já exerceu aqui no Cruzeiro. Não achei um excelente jogador, mas também é um cara com um potencial gigantesco, com passagens por todas as categorias de base da seleção brasileira. Mas o assunto que eu queria falar com vocês é a respeito assim, de um jogador que seria uma boa opção de reforço para o Cruzeiro para a próxima temporada, uma posição que já foi especulada alguns atletas e que eu não gostei muito dos nomes que foram especulados, tá? E assim, pelo que parece, o Luxemburgo deve querer um novo lateral esquerdo para a próxima temporada. Ainda não se sabe se, por exemplo, seria um reserva do Matheus Pereira, que eu acho que seria melhor do que eu acho que o Matheus Pereira tem um potencial gigantesco para ser titular do Cruzeiro e continuar para a próxima temporada, já que também é um cara da base e tem um potencial de revenda muito maior. Outro jogador assim, que eu acho que poderia ser uma boa opção, que direto é especulado no Cruzeiro, é no caso do lateral esquerdo Vitor Luiz, ele que está lá no Palmeiras, né, e tem sido reserva nesse ano, assim como nos últimos anos também, e por conta do Palmeiras já ter emprestado ele, no caso, para o Botafogo na temporada passada, eu acho que poderia ser viável um empréstimo desse tipo. É um jogador que surgiu muito bem no próprio Botafogo, lá em 2016, 2017, foi para o Palmeiras e ficou lá nas últimas 4 temporadas, só foi titular mesmo na temporada de 2018, quando fez 38 jogos e 1 gol marcado. Nesse ano, por conta da saída do Vina, que era o titular do Palmeiras, o Palmeiras ainda ficou oscilando entre ele e o Piquerez, lateral esquerdo também, mas o uruguaio tomou a posição e o Vitor Luiz meio que ficou de fora, né? Nesse ano, soma até partidas um número alto, 28 jogos, 1 gol e 2 assistências, e é um cara que eu tô vendo que assim, já foi especulado no Cruzeiro, o Cruzeiro já demonstrou interesse de contratar ele desde 2019, no início ali do Brasileirão, já tinha o nome dele especulado, acabou trazendo o Dodô,
nesse início do ano passado da Série B também teve o nome especulado, nesse ano novamente, sempre que o Cruzeiro precisa de um lateral esquerdo, o Vitor Luiz é um nome que aparece, mas por conta das questões financeiras, principalmente, não trouxe ele nas últimas temporadas, tá? Enfim, acho que principalmente pro foco para a próxima temporada do Cruzeiro seria ali trazer mais algumas opções pro ataque. O Cruzeiro que nesses últimos jogos perdendo o Wellington Nem, o Marcelo Moreno e o Bruno José, que era o trio titular nos últimos jogos, você vê que o Luxemburgo teve que adaptar, né, conseguir novas opções, como por exemplo o jovem da base, o Vitor Leque, que está entrando muito bem, mas para a próxima temporada o Cruzeiro querer subir, tem que fazer um trabalho muito melhor do que tem feito ultimamente, porque tendo ali pelo menos umas 3, 4 opções para esse setor seria fundamental, tá? Enfim, vocês acham que quais posições, por exemplo, o Cruzeiro precisa de reforços visando a temporada de 2022? Deixa aqui a sua opinião nos comentários. O último assunto desse vídeo é a respeito assim, do diretor de futebol do Cruzeiro, que tem mais do que... vai completar agora, né? Na segunda-feira, quase 2 semanas que o Cruzeiro está sem ser um diretor de futebol, e até o momento não foi nenhum nome falado, por exemplo, no caso, quem que pode assumir essa função e tudo mais. O nome principal mais forte era o Alexandre Matos, isso todo mundo já sabe, já foi até o Pedro Lourenço, o Sérgio Rodrigues já teve contato com ele, mas que ele assim, ele está terminando um curso que ele está fazendo lá nos Estados Unidos, que deve ganhar mais mercado lá no norte-americano, e eu acho que para ele voltar para o Cruzeiro, tanto agora quanto para o ano que vem, seria bem complicado. Enfim, quem trouxe essa notícia primeiramente foi o canal do Nicola, ainda nessa semana, se não me engano, na terça, quarta-feira, falando que assim, o Luxemburgo deve assumir essa função de ser um diretor do Cruzeiro, principalmente nessa reta final de Série B, e porque ele gosta principalmente assim, seria um cara para indicar contratações, sendo que o treinador já é bem mais experiente, já fez esse papel em outros times, e eu acho que pode dar certo, pelo menos ali em questão de contratação, já que ele tem uma avaliação muito boa do atleta e já sabe quem, por exemplo, não teria que ter um acordo entre o diretor e o que o Luxemburgo estava pedindo, no caso, né, de reforços. Já que ele fazendo essas duas funções poderia até facilitar a vida para o Cruzeiro, que não tem tido muita sorte, né, com os últimos diretores. Rodrigo Pastana também chegou bastante desconfiado, fez algumas contratações bem duvidosas, eu diria, né, principalmente depois daquela chegada do Moser, que eles chegaram juntos e tudo mais. O Sérgio Rodrigues quase saiu do cargo por conta disso, pressão do Pedro Lourenço, da torcida, principalmente, né, e eu vejo que o Luxemburgo, sendo esse diretor / CEO do Cruzeiro até o projeto de clube empresa realmente começar, eu acho que é uma boa opção sim, já que até economiza em questão de folha salarial. O Rodrigo Pastana mesmo que ficou 4 meses aqui no Cruzeiro não recebeu nenhum salário, então até para evitar de trazer alguém ali e ter mais um problema na justiça futuramente. No caso assim também, pro ano que vem, creio que pode ter alguma mudança nesse sentido, trazendo uma pessoa aqui para o Cruzeiro, sendo até mesmo o próprio CEO, que seria responsável assim, por gerir o time, e tem ainda também um diretor de futebol, um gestor de futebol, que seria responsável, por exemplo, por indicar e fazer contratações, sendo responsável por isso, tá? Enfim, tem muito chão aí pela frente, mas nesse primeiro momento, pelo que parece, o Luxemburgo vai continuar fazendo essa função, o Cruzeiro completando quase aí 10 dias sem o Rodrigo Pastana, e né, quem que estaria, por exemplo, substituindo ele nessa função? Quero que você deixe aqui nos comentários a sua opinião a respeito desse caso, tá? Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar aqui seu like, também se inscrever no canal, ajudar nós a chegar a essa marca de 27 mil inscritos. Falta apenas 130 inscritos aqui no canal, então aproveite para se inscrever. Eu vou aqui na tela final agora, eu vou deixar 2 sugestões de vídeos, uma no vídeo de hoje mais cedo, recomendo vocês darem uma olhada, fala a respeito da análise do jogo de ontem, vitória diante do Curitiba, renovação de contrato de uma promessa da base, além também que nesse vídeo onde eu falo a respeito de uma possível treta entre o Rafael Sobis e o Gabigol, recomendo você dar uma olhada, o atacante do Cruzeiro, falou a respeito do jogador lá do Flamengo, recomendo vocês darem uma olhada aqui nesse vídeo que eu trouxe ontem para vocês. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui, até mais, valeu!